Bom dia, adoradores da Divina Eucaristia. Em nosso último encontro, nós trouxemos a meditação sobre falar com Deus. Hoje, nós viemos trazer o inverso. Deus fala conosco. E nós podemos acompanhar no nosso canal do YouTube, Catequese sobre a Eucaristia, Tornai-vos Hóstias Vivas, e nosso curso de formação da Paróquia Menino Jesus. Deus nos fala. A Bíblia é recheada de todos esses momentos e episódios de Deus falando com o homem. Podemos ver isso desde o primeiro livro de Gênesis, quando Deus fala com Adão e Eva, depois quando ele cria todo o povo escolhido e promete a descendência a Abraão. Depois nós temos Moisés, que o liberta o seu povo escolhido do Egito, e todas aquelas passagens que nós podemos acompanhar no Êxodo, e assim por diante, com todos os profetas, os reis, e nós podemos acompanhar no Antigo Testamento até chegar em João Batista, o precursor de Jesus Cristo, e depois no Novo Testamento, quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Aí Jesus começa então a assumir o papel de Deus falando conosco, e depois, através do Espírito Santo, aos apóstolos, e agora com toda a igreja, com os anjos e santos, os sacerdotes, os apóstolos leigos, os religiosos. Então Deus sempre está falando conosco e nós podemos concretizar isso sempre. Não nos cabe aqui falar sobre cada personagem da Bíblia, porque não seria impossível. Mas eu gostaria de mostrar aqui alguns fatos importantes, como que Deus fala conosco. Às vezes nós perguntamos, mas como é que Ele fala conosco? Então nós podemos ver que Ele não precisa às vezes de fatos estranhos, ou fatos fantásticos, como aconteceu com Moisés na sarça ardente, quando ele vê uma sarça que não se consumia, apesar de estar ali a sarça ardendo em fogo. E ele escuta a voz de Deus que fala, eu sou, e o envia a libertar o povo do Egito. No Novo Testamento, nós temos passagens maravilhosas, como temos com o soldado Saulo, quando em perseguição aos cristãos na estrada de Damasco, ele vê uma luz resplandecente e aí ele vai escutar Deus falando com ele, que fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí por diante é a conversão daquele que se tornou o grande apóstolo Paulo. E às vezes nós pensamos, será que precisa de tempestades, trovões, para ouvir a voz de Deus? Não, nesse último domingo mesmo nós escutamos a passagem de um reis em que Elias pensa em escutar Deus no Monte Horebe e pensa que ele está na tempestade, no terremoto, ou no vento, ou no fogo, mas ele não encontra Deus. Ele vai encontrar Deus quando o murmúrio de uma brisa suave e ele escuta Deus conduzindo a sua missão. Então, nós agora vamos programar agora uma meditação sobre como é que eu posso falar com este Deus. Eu não preciso, então, de fatos fantásticos. Eu posso falar com Deus, às vezes, no meu próprio coração. Às vezes, numa igreja, e nem sempre preciso da igreja. Eu posso estar no meu quarto, no fim de noite, na calma de um quarto silencioso, no fim de um dia trabalhoso, eu posso estar ali orando e falando com Deus. Assim como eu posso estar em meio de uma balbúrdia das crianças em plena casa, numa família, ou até mesmo na sociedade, no trânsito, em qualquer momento, em qualquer ocasião, eu posso falar com Deus. E posso falar também em momentos importantes ou mais diferentes na minha vida, quando é uma angústia, um acidente, uma doença ou uma alegria muito grande. Então, em cada situação, Deus pode estar falando conosco. E posso também, às vezes, até falar em momentos com pessoas estranhas que podem me mostrar que Deus está me falando. Pessoas, às vezes, até mesmo desconhecidas, a quem eu ajudei ou a quem eu desprezei. Então, qualquer um desses fatos pode me trazer a palavra de Deus. E o que eu devo, então, para escutar Deus a me falar? O que eu preciso é de aquietar o meu coração. Eu tenho que orar, estar em silêncio com Deus para escutá-lo. Para falar com Deus, eu posso falar muitas palavras, muitas orações, mas para escutá-lo é preciso que eu abra o meu coração, aquiete e tenha a humildade de estar ali como no colo de um pai, uma criança que sabe que ele é um pai e que eu tenha a fé neste pai que me ama. Eu tenho esperança que ele me amará sempre, que eu tenho o amor
de saber que Ele me ama e que Ele me amou primeiro e me ama mais do que eu amo. Isso é o mais importante, é eu saber de tudo isso para que eu me aquiete e o escute. É muito importante que nós possamos ter a compreensão que para falar com Deus é preciso que eu fale e o escute, e que não só eu fale. É preciso as duas coisas. É preciso que eu fale e que eu escute. E muitas vezes nós temos fatos inesperados. Eu gostaria nesse dia de hoje deixar um pequeno testemunho da minha vida e que foi muito importante nessa minha conversa com Deus e que veio assim de repente uma mensagem de Deus para mim. Isso foi há muitos e muitos anos atrás, há uns 30 anos, lá pelos anos de 1990, quando eu acordei, vi que no sonho tinha uma palavra muito forte, muito gritante, com letras maiúsculas. E eu não sabia quem queria dizer aquela palavra. A palavra era Montfort. Escreve Montforte, com T mudo. E eu pensei, será uma cidade? Será o nome de uma pessoa? Mas ninguém conhecia, nem meu marido, nem ninguém da família, dos meus amigos. E eu deixei passar, mas escrevi, anotei no papelzinho aquele nome, importante para mim. E, passado um tempo, uns meses, a minha mãe foi me visitar com meu pai, eles moravam em outra cidade, e ela me levou de presente uma apostila sobre aparições de Nossa Senhora. E folheando aquela apostila, eu vi que nas últimas páginas tinha uma citação de um livro que era o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. E qual era o autor? São Luís Maria de Montfort, um santo, um teólogo que viveu na França nos anos de 1671 a 1700 e pouco. E ele, então, escreveu e nos deixou esse legado, que é um tesouro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E eu, mais que depressa, fui às livrarias para procurar esse livro, porque agora eu tinha um caminho, um roteiro. Eu tinha um caminho, que era um livro que era escrito por um santo, e esse livro ainda era sobre a devoção à Nossa Senhora, a quem eu já amava tanto. E então eu fui às livrarias, mas para desgosto mesmo, eu não encontrei esse livro e ninguém das livrarias o conhecia. E nós estávamos numa época que nós não tínhamos o Google e a internet como agora. Então eu fiquei naquela expectativa, onde eu vou encontrar esse livro? E no dia 25/6, que é uma data que se comemora o início das aparições de Medjugorje de Nossa Senhora, na Iugoslávia antiga, eu estava rezando na igreja quando a senhora se aproximou de mim e me convidou para ir rezar o terço com ela na sua casa, uma senhora desconhecida. E eu fui até a casa dela rezar com ela. E não é que ela tinha uma irmã, uma senhora bem idosinha, de quase uns 90 anos, e a gente ali no bate-papo após o terço, eu comentei do livro. E para surpresa nossa, essa senhorinha tinha o livro e me deu esse livro de presente. Pronto, e aí foi um pulo, porque com esse livro na mão eu tinha editora e pude encomendá-lo. E aí eu me tornei consagrada a Maria, após lê-lo e meditá-lo e aprender muito sobre a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Num outro encontro nós poderemos comentar sobre o conteúdo desse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort. Então, o que eu quero deixar aqui com esse testemunho é que, às vezes, numa palavra, vem uma mensagem de Deus. E é preciso, então, eu estar atento, porque realmente Deus nos fala. Tornai-vos vozes vivas. É buscar falar com Deus e deixar que Ele nos fale. Saber que Ele nos conhece e está atento a cada passo nosso, como vemos em Isaías 49, 14, 16. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que está gravado na palma de minhas mãos. Tenho sempre, sob os meus olhos, as tuas muralhas. Este é o Deus que nos fala, o Deus que nos ama, o Deus que não se esquece de nós e que está atento a cada passo nosso. Amém. Salve Maria.